Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, cumprimentando a senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta Casa de Leis, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Declaramos aberta a 32ª sessão ordinária, primeira sessão legislativa, primeiro período legislativo da 17ª legislatura. A presidência convida o vereador Odir Nunes para fazer a leitura do versículo bíblico. Senhor presidente, senhores vereadores, vou citar um versículo que diz que está escrito em capítulo 5, segundo Coríntios, que diz: ao se desfazer a tenda em que habitamos, não recebemos mais uma casa feita por mãos humanas, mas sim uma casa feita por Deus. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir Nunes. O pequeno expediente, artigo 121 e 125 do Regimento Interno, considera aprovada a ata da sessão anterior, se nenhum vereador apresentar reclamação, conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Aprovada. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Correspondência recebida. Mensagem 45, 2013, capeando o projeto de lei complementar número 14, 2013. Concede gratificação de produtividade por desempenho médico aos médicos do Hospital Municipal São José e da outras providências. Prefeito Municipal Udo Deller. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 3, 2013. Acrescenta parágrafo único ao artigo 111 da Lei Orgânica do Município de Joinville. Sala de reuniões, vereador Patrício Destro. Projeto de Lei Ordinária número 105, 2013. Altera o artigo 5º da Lei número 5.230, de 10 de junho de 2005, que dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração de vias públicas e próprios municipais e da outras providências. Sala de reuniões, vereador Mauricinho Soares. Projeto de Decreto Legislativo número 7, 2013. Outorga o título de cidadão honorário de Joinville ao padre Adenir José Ronque. Sala de reuniões, vereador Maurício Peixe. Projeto, emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinária número 38, 2013. Dispõe sobre a supressão do artigo 3º do projeto de lei ordinária número 38, 2013. Sala de reuniões, vereador Jaime Evaristo. Memorando 26, 2013. Assunto: justificativa de minha ausência. Através do presente memorando, justifico minha ausência da sessão do dia 17 de 4 de 2013. Estarei participando da cerimônia de lançamento do evento City Tour, roteiro turístico na área central de Mafra. Atenciosamente, vereador Manuel Francisco Bento. Memorando 35, 2013. Justificativa de ausência. O vereador Odir Nunes justifica sua ausência das comissões técnicas e das sessões ordinárias entre os dias 22 e 24 de abril, em função de eu mesmo estar participando da Cooperativa Científica Brasil-Quebec, territórios e fronteiras como lugares de trocas, de diálogo e de inovação, juntamente com os outros membros da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. Atenciosamente, vereador Odir Nunes. Memorando 22, 2013. Justificativa ausência. Venho, através do presente, justificar minha ausência na sessão ordinária do dia 18 de abril de 2013, por motivo de atendimento odontológico emergencial, de acordo com o atestado médico. Atenciosamente,
James Schroeder. Memorando 27/2013. Justificativa de ausência. Venho, através do presente, justificar minha ausência na sessão ordinária do dia 17 de fevereiro de 2013, por motivo de viagem a Florianópolis, devido ter agendadas em órgãos públicos. Atenciosamente, Cláudio Aragão, vereador. Projeto de lei complementar 104/2013, que denomina nome de Rua Altivir Baninski, bairro Fátima, neste município. Sala de reuniões, vereador Rodrigo Facchini. Estão lidas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador Durval Prete. Leitura das correspondências. Teremos agora o horário destinado aos partidos, conforme o artigo 126 do Regimento Interno. PSC, 3 minutos, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, funcionários desta Casa de Leis, telespectadores da TV Câmara, distinto público. Volto a essa tribuna, senhor presidente, para comentar realmente referente ao esgoto sanitário da nossa cidade de Joinville. Sabemos dessa evolução grande e o próprio governo federal que investe nisso e com o trabalho da Água de Joinville, que vem realizando isso em Joinville. Mas a culpa não é da Água de Joinville, é da mal contratação das empreiteiras. E está deixando, vereador líder, Rodrigo Facchini, deixando pessoas realmente tristes. Triste mesmo, de até se manifestar. Estive visitando, e vou passar a semana que vem, o vídeo aqui de uma situação lá no Bom Retiro, na rua Fernando Selmer, Bom Retiro. Veja só, os moradores pagaram a lajota, não foi pavimentação, lajota. Custou caro, a gente sabe que é. Todos pagaram a lajota. E todos gostam de ter a frente linda, bonita. Acredita só, senhor presidente, que o esgoto sanitário passa bem no meio da rua. Abriram, tiraram todas as lajotas, abriram, e no retorno depois, quando tamparam, colocaram lajotas velhas, mal colocadas. Ficou ridículo. Um lugar que era lindo, bonito, ficou ridículo. Porque quando é asfalto, fica aquelas emendas feias, ridículas. E aquilo, quando tu entra na rua e vê aquilo tudo é morro, aquelas lajotas tudo estragado. E perguntaram para aqueles que estavam instalando, por que isso? Coisa feia, ridícula. Nós queremos isso novo, nós pagamos, saiu dinheiro do bolso, com dificuldade. O trabalhador tirou do bolso e teve que colocar ali, porque senão não saía a lajota, não saía o asfalto, o que for. E agora está lá aquela calamidade triste, senhor presidente. Então é algo que não dá para contar, não dá para... A gente fala aqui, talvez, eu sei que os senhores têm acompanhado alguns casos assim, então está difícil. Eu acho que deveríamos, vereador Maicon, Vossa Excelência, como é da Comissão de Cidadania, convocar todas as empreiteiras, e simplesmente essa, que anda fazendo de qualquer maneira, para que viesse essa casa, para que retratasse, eu acredito, retratasse, porque muitas vezes o dono da empreiteira, tudo bem, mas contrata pessoas que não têm capacidade nenhuma para poder desenvolver a sua atividade e não tem responsabilidade. A responsabilidade é da Água Joinville, claro que é, mas aqueles que são contratados, vereador Rodrigo Tomás, não tem responsabilidade, se lixa de qualquer maneira, mas o povo está pagando, sua parte. Vereador Jaime, só para título de registro e já parabenizando por essa fala, mas como a gente percebeu o sentimento da maioria desses vereadores no que se refere a essas obras, ontem fizemos uma conversa com o prefeito, que já nos respondeu no sentido de chamar especialmente a essas empreiteiras que estão trabalhando em parceria com a Água de Joinville, justamente no sentido de melhorar a esse atendimento. Eu acho que é claro, é nítido, é preciso que façamos isso, e o prefeito Udo já se colocou à disposição no sentido de chamá-los e tomar a providência cabível. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jaime Evaristo,
3 minutos destinados ao PP, vereador Rodrigo Abramão da PR, vereador Maicon César, 3 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste, aqui presente pela TV Câmara e pela internet. Hoje, agora há pouco, começou às 14 horas, a nossa reunião, encontro extraordinário da Comissão de Cidadania e Participação Popular, no qual esse vereador é presidente, e tivemos hoje a honra e a presença do senhor Arthur Renato Brito de Almeida. Ele é o presidente da ACERT. Ele veio de São Paulo, vendo a importância de Joinville, na Manchester catarinense, esteve aqui para falar daquela situação onde Joinville ficou em 3º lugar no ranking das cidades mais caras do Brasil para se comer. E do sul do Brasil, a cidade mais cara para se comer. E chamamos também aqui o presidente do Sindicato de Bares e Similares, senhor Bernardo, a presidente da CDL, da Câmara da Gastronomia, e vários outros proprietários de restaurantes aqui, tiveram aqui, viram a importância de discutir. Em primeiro momento, quem era dono de restaurante, proprietário de restaurante, estava um pouco insatisfeito com a pesquisa, dizendo que era inverdade, que os números não batiam. E realmente, daí o presidente da ACERT, muito habilmente, e eu achei muito inteligente da parte dele, buscou 3 outras pesquisas anteriores, que coloca Joinville novamente como 3ª cidade mais cara do Brasil para se comer. Então, eu acho que alguma coisa aí tem, alguma coisa está errada. Entendi que há algumas situações, que nem o self-service, que é feito aqui em Joinville, não é o mesmo que é feito em São Paulo. Então, fiz o pedido ali para a ACERT se adaptar um pouquinho com o que Joinville serve, para depois, sim, divulgar essa pesquisa. E o sindicato, a CDL e os bares também tentar se adaptar com a pesquisa. Tivemos esse final de semana, domingo, um resultado muito importante, que foi uma divulgação de Joinville positiva, que foi através do Corpo de Voluntários de Bombeiros, vereador Rodrigo Tomasi, que muito nos orgulhou. E essa situação, divulgando Joinville como 3ª maior cidade mais cara do Brasil, nos deixou triste. Porque eu vejo Joinville como um polo turístico muito importante. Me digam, senhores, uma cidade no Brasil, só mais um minuto, senhor presidente, que tenha essa geografia, esse ponto estratégico que Joinville tem. A 1 hora você está em Curitiba, a 40 minutos em Barra Velha, 1 hora em Balneário Camboriú, São Francisco do Sul é aqui pertinho. Então, nosso ponto geográfico é muito importante e dá para se lutar mais, trazer mais turismo, mais feiras que tragam resultado para Joinville. Então, eu não podia deixar de relatar isso hoje aqui na tribuna, senhor presidente. E tivemos essa presente discussão na nossa comissão hoje. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Maicon César, do PR. 9 minutos destinados ao PSDB. Vereador Joaquim. Quero saudar a nossa presidente, saudar a senhora vereadora e aos senhores vereadores. Quero saudar também ao público presente, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Presidente, está virando uma grande polêmica quando se trata aí do nosso sistema de tratamento de esgoto de Joinville. Eu quero falar com muita segurança e com muito conhecimento, porque eu participei, quando fui secretário regional do Jardim Paraíso, eu acompanhei os trabalhos da implantação do sistema de tratamento de esgoto lá no Jardim Paraíso. E quero dizer que foi um grande
desafio, um grande sofrimento. Eu passei com ruas interditadas lá por 30 dias, comércio fechado, não se andava nem trator na rua. Mas quero dizer, vereador Bento, que também o vereador Bento tem conhecimento do trabalho e sabe das dificuldades. Agora, a Água de Joinville pecou muito. A Água de Joinville, vereadora Leia, pecou muito, porque a fiscalização era feita pelos técnicos da Águas de Joinville. E hoje, eu olhando, acompanhando pela imprensa, vendo no jornal, se propõe uma CPI do esgoto em Joinville. Olha, vai dar o que falar. Vai dar o que falar, porque tem muitos... Olha só, o sistema de esgoto implantado no Espinheiros, tá? Na nossa ilha, o local onde nós tentamos mudar o nome do bairro e passar de bairro Espinheiro para a Ilha dos Espinheiros. E olha o que está acontecendo lá. Os moradores da Ilha dos Espinheiros, vereador Aragão, estão querendo ir embora. Mas bem, quando foi lançado o edital para iniciar as obras do tratamento dos Espinheiros, eu fiz questão de estar lá na reunião junto com os moradores. Mas aí vai aqueles técnicos um pouco inteligentes, quase correram comigo lá do Espinheiros, no lugar onde eu moro. Porque eu conheço, sei o trâmite da implantação de esgoto sanitário aqui em Joinville. E olha, eu avisei, vão com cuidado, façam um trabalho com responsabilidade, porque vai acontecer algo de errado, vereador Odir. E hoje está lá, você não consegue entrar na Ilha dos Espinheiros com o mau cheiro do esgoto que está acontecendo. E aí? A Água de Joinville deu 90 dias de carência para os moradores não pagarem os 80% sobre a tarifa da água. 90 dias. Mas espera lá, vai cobrar o que se não funciona? Vai cobrar o quê? Gente, vocês não imaginam o problema que nós vamos ter com o sistema de esgoto aqui da nossa cidade. Vocês vão aqui na nossa rua aqui na avenida aqui da Câmara, e para ao lado daquele semáforo aqui, o próximo, param ali é apenas é algo pequeno, você tem que fechar os vidros do carro devido ao mau cheiro. E eu cansei de avisar, cansei de cobrar. E na semana que vem, eu quero, na minha palavra livre, vereadora Odir, eu quero mostrar algumas imagens impressionantes de irresponsabilidade. E eu cobrava o tempo todo, pedia fiscalização o tempo todo da Água de Joinville, vereador Prete. Agora, as empresas, principalmente a empresa que tocava as obras no Jardim Paraíso, é uma empresa das piores. Mas quem tem culpa disso? É falta de fiscalização. E como eu não poderia fiscalizar, porque a fiscalização era totalmente pelos técnicos da Água de Joinville, eu cobrava deles. Mas não queriam nem saber. E eu quero ver. o sistema de tratamento de esgoto do Jardim Paraíso funcionar. Eu quero ver. Ou seja, está totalmente parado. A estação de tratamento é a única que falta, porque foi implantada toda a rede, toda a tubulação do Jardim Paraíso, Jardim Sofia, Cubatão, Jardim Kelly, foi implantado toda a rede. Vereador Odir, foi implantada a rede, foi feito os ramais de ligações na rua, aí foram passar a tubulação do asfaltamento, arrancaram tudo os ramais. Vai funcionar quando? Não vai funcionar. E aí querem cobrar 80% de taxa de esgoto sobre a taxa
da água. Digamos, fácil. Se alguém paga R$100 de água por mês, vai passar a pagar R$180 por mês. E tomara que pelo menos funcione. Se funcionar, é claro que nós estamos cuidando do meio ambiente da nossa cidade. Agora, se não funcionar, eu não sei o que será da nossa comunidade joinvilense. Agora, quanto à CPI, presidente, quanto à CPI, eu acredito que nós devíamos chamar os responsáveis, que é Águas de Joinville, a agência reguladora de Joinville, as empresas e também toda a equipe do prefeito, né? Inclusive o prefeito Udo Deller, para a gente ter uma boa conversa e ele ter conhecimento do que realmente está acontecendo. É inacreditável. Eu, na semana que vem, na minha palavra livre, eu quero me preparar, que eu não me preparei hoje, umas imagens, que aquilo ali, vereador Odir, quem faz aquilo ali devia estar na cadeia. A irresponsabilidade é tanta. E aí eu quero ver se vai funcionar. Ô, vereador Bisoni, o senhor me pediu um minuto e meio? Pode tocar? Ah, obrigado. Então tá. Então eu quero dizer para vocês que uma CPI eu achei ela um pouco meio prematura, mas vai dar o que falar, vai ter muito problema. Eu quero ver agora lá na Ilha dos Espinheiros, que deram 90 dias para os moradores fazer as ligações das suas casas para os ramais, e depois vai voltar a cobrar. Vereador Odir, mas com poucas ligações, está com problema, imagina a hora que ligar todas as casas, para onde isso vai? Mas vamos aguardar. Eu avisei, eu estive lá na comunidade, avisei, olha, tomam muito cuidado, façam uma boa fiscalização, que é problema, e aí acharam que, com os grandes técnicos e bom de papo, bom de lábia, acabou convencendo todos os moradores e dizendo que esse vereador não queria a obra. E não é que eu não queria, é claro que eu queria. Só que eu queria mais fiscalização, mais responsabilidade da parte da Águas de Joinville e da agência reguladora, porque fiscalizar também é um direito e um dever da agência reguladora de Joinville. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Joaquim. 12 minutos destinados ao PMDB. Com a palavra, o vereador João Gonçalves, do PMDB, por até 12 minutos. Senhora presidente, pastora Léa, senhores vereadores, público aqui presente, funcionários dessa casa, ao público que nos acompanha pela TV Câmara, hoje é um dia muito importante. Hoje nós comemoramos o Dia do Livro, uma data tão importante porque através da leitura que se constrói o conhecimento e o próprio caráter da pessoa. A leitura é fundamental em nossa vida. Não importa o livro, seja de ficção ou não ficção. Também o dia de hoje, vereador Rodrigo Tomasi, nós comemoramos a data de um dos escritores mais importantes, José Bento Monteiro Lobato, vereador Joaquinzinho, que nasceu em 1882 em Taubaté e foi um ícone para a literatura infantil. Quem não se lembra do Sítio Pica-Pau Amarelo, do Jeca Tatu, ambos criados por Monteiro Lobato para envolver as crianças e incentivá-las à leitura. Em seus livros, os personagens vivem aventuras inacreditáveis. O estímulo de Monteiro Lobato à escrita aconteceu porque estava insatisfeito com as traduções de livros europeus para crianças
E por esta razão, ele criou aventuras com figuras brasileiras, recuperando costumes da roça e lendas do folclore nacional. Além disso, misturou todos eles com elementos de literatura universal. É uma pena que a média de leitura do brasileiro é de apenas 4 livros por ano, sendo que apenas 2 livros são lidos até o fim. Quero citar aqui o slogan criado pelo Eno Silveira, diretor da extinta editora Civilização Brasileira. Senhores vereadores, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E sabendo da importância da literatura, principalmente para as crianças, na tarde de hoje eu estive lá na Escola Municipal Laura Andrade, no bairro Espinheiros, participando do lançamento do projeto Sacola da Leitura. Fui muito bem recebido representando esta casa pela diretora Cida, professoras, funcionários, pais e alunos da unidade escolar. Atividades como essas são muito importantes para manter viva a nossa cultura e nossa literatura. Parabéns à unidade escolar e a todos envolvidos neste grandioso evento. E por isso, conclamo a atenção dos senhores vereadores, a plateia aqui presente, para que possamos acompanhar nesse momento o que a gente vivenciou hoje à tarde, nesse dia tão importante que é o Dia do Livro, uma matéria feita pela nossa equipe aqui da TV Câmara, onde o repórter Adilson Corrêa traz as informações. A Escola da Leitura pretende desenvolver na escola o hábito de ler um livro, despertar na criança a imaginação e, com isso, aprender com a fantasia. A gente se entende melhor e entende melhor o mundo à nossa volta a partir daquilo que a gente lê no mundo da fantasia. Então, quando a gente consegue fazer essa relação, essa ponte, e é por isso que esse projeto deu muito certo, porque as crianças veem a sua professora, assistem a sua professora contando um pedacinho da história do seu personagem. Então, nós também somos personagens da realidade, por isso que é tão fantástico e é tão encantador. Alunos da Escola Municipal Laura Andrade, no bairro Iririú, receberam na tarde desta quinta-feira, além de livros, personagens das histórias infantis. As crianças ficaram encantadas com os atores e com as fábulas contadas por professores. Era a história saindo de dentro do livro. A Sacola da Leitura hoje representa dentro, não só dentro da nossa escola, mas dentro de toda a educação joinvilense, uma maneira, uma forma de fazer com que as crianças continuem fazendo a leitura. Ou seja, proporcionando para essas crianças que levem o livro para casa e que os pais leem para elas de uma maneira mais lúdica, porque em cada sacola tem um livro e sempre um fantoche, algo mais voltado ao concreto, ligado àquela história. No Dia Internacional do Livro, uma forma de valorizar a leitura e despertar na criança a importância do hábito de ler. Para aprender coisas novas e desenvolver as nossas cabeças. Uma folha qualquer, desenho do sol amarelo. Vamos se você quiser, vai se fazer castelo. Foi um lápis de cor, da mãe de toda uma luva. E se faz chover, os livros têm um guarda-chuva. Os compassos, eu faço.
parabéns aí a nossa TV Câmara, a nossa equipe de reportagem, já disse pela matéria. Nós vamos exibir o nosso telejornal também da TV Câmara. E que bom que outras escolas possam ter a atitude e fazer com que esse projeto possa ser implantado em outras escolas. As crianças precisam, através da leitura, pastora Leia, unir a família, que está numa desavença e na troca apenas dos computadores. E falando em livros, senhores, vale ressaltar aqui que nós recebemos há poucas semanas a lei orgânica do município de Joinville em Braille, a única Câmara do Estado de Santa Catarina que tem esta lei orgânica. Além disso, temos também mais 19 títulos em Braille, como o Código de Defesa do Consumidor, hinos, Lei Maria da Penha, Constituição Brasileira e outras obras. A intenção, senhora vereadora, senhores vereadores, é implantarmos nossa própria biblioteca na Câmara no segundo semestre. Esta é a forma de incentivarmos a leitura no ambiente do Poder Legislativo. A leitura é tudo. Parabéns ao Dia do Livro e ao inesquecível Monteiro Lobato. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, vereador João Carlos. Vereador Cláudio Aragão. Senhor presidente, senhora vereadora, público presente, nos assiste também pela TV Câmara, funcionário dessa Casa de Leis, colegas vereadores. Vimos a essa tribuna da preocupação que nós já estávamos quanto àquele problema na área da educação infantil, sobre a liberação dos alvará sanitário para que as comunidades lá na base, os CEDI, que agora não são mais CEDI, vão passar a ser CI mesmo, possa estar funcionando. Então, o Jornal Notícia trouxe uma grande reportagem também, no dia... Até está aqui a reportagem da dona Margarete. Poderia dar um close aqui? Não é? Isso. Reportagem. Eu estive lá visitando o CI. Esse era um CI que fazia parte da AJOCED. A AJOCED está com problema de prestação de conta na Secretaria da Fazenda, portanto, está seguro o repasse de verbo para essa entidade. No entanto, estamos fazendo, junto com a Comissão de Educação, o vereador Patrício também que tem acompanhado, vamos usar um termo, a transposição, a transferência dessas entidades para outras ONGs que estão em dia. Porém, queria fazer um apelo ao secretário Armando, já fiz uma proposta para ele, conversasse com parte da fiscalização da vigilância sanitária, porque todas essas entidades não governamental, comunitária, elas também têm que prestar conta para o COMED, que é o Conselho Municipal de Educação. Porém, sem elas estarem em dia, inclusive com os alvará, principalmente o sanitário, o COMED não consegue dar a certificação pelo Conselho do Municipal. Se não tem o certificado do Conselho, não se consegue o convênio. Então, eu gostaria de dar uma sugestão, já que tem tanta coisa para ser fiscalizada, já parabenizar o secretário Armando, que já providenciou a contratação de mais fiscais nessa área, porém os fiscais têm que ser preparados, mas desde já parabenizar a iniciativa do secretário, mas que a vigilância sanitária pudesse olhar o mérito da questão para algumas unidades e então, Prete, fornecer, quem sabe, vereadora Dilson Mariano, um alvará provisório por 90 ou 120 dias, até que a própria vigilância possa dar o alvará na sua totalidade. Então, é uma sugestão desse vereador, para concluir, senhora presidenta, para que nós possamos, porque o que está acontecendo? Lá na ponta,
O que está sofrendo são as crianças, são os pais, porque esse CI, se eles não recebem, Jaime Evarista, ajuda do governo municipal, uma criança custa em média R$500 comunitário. Se não tiver ajuda do poder público, fica inviável, o pai não consegue pagar. Um pai assalariado de R$1.000, uma mãe que ganha, a renda familiar é em torno de R$1.500. Se tiver que dispendiar R$500 para concluir, senhora presidenta, R$500 para uma mensalidade comunitária, fica inviável. Então, gostaria de fazer um apelo, à vigilância sanitária, se pudesse dar um apoio para essas CI por 120 dias, quem sabe até que a fiscalização consiga pagar, então o COMED possa remeter o alvará de funcionamento dessas entidades, sendo que todas estão regular, mas só falta a fiscalização da vigilância. Obrigado, senhora presidenta. Obrigado, vereador Cláudio Aragão. Com a palavra, a PT, vereadora Dilson Mariano. Senhor presidente, senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Inicialmente, senhora presidente, eu queria fazer uma fala aqui de correção. Alguns vereadores ficaram chateados aí a partir de uma frase que eu disse numa entrevista de rádio no início dessa semana, quando fui perguntado para fazer uma avaliação sobre a nova legislatura. E no momento da pergunta eu acabei lembrando de uma frase que um ex-vereador dizia muito nessa casa, de que pior que uma legislatura só a próxima. Foi infeliz, inadequado o uso da frase, até por dois aspectos. Primeiro, que dá um caráter de arrogância, que não é meu perfil. Eu posso ser convicto das minhas ideias, defendê-las de forma aguerrida, mas de forma nenhuma tem uma postura de arrogância. Então, fazer essa correção, porque, na verdade, fui questionado na hora e lembrei da frase e acabei dizendo, mas sem maiores explicações, e aí ficou ruim. E num segundo momento também inadequada, porque não cabe a mim avaliar esse poder. Cabe sim à população, avaliar esse poder, e para a população avaliar e avaliar bem, ela precisa de fato acompanhar esta casa, acompanhar os vereadores. Então, faço aqui essa correção, porque de fato foi uma frase dita em hora inadequada, e que de fato não contribui e não ajuda. Além disso, senhora presidente, o vereador presidente dessa casa fez uma menção importante com relação ao dia do livro, que é hoje. E eu, no dia de ontem, tive a oportunidade de participar do lançamento de um livro de um companheiro que é filiado do nosso partido, mas também é um companheiro de formação acadêmica, porque é formado em História, como nós, Prete? Que é o Alberto Ferreira. E ele lançou no dia de ontem o seu primeiro livro na Curitiba, o livro de nome O Catador de Memórias, um livro de contos que comecei a ler e terminei já, porque foi muito interessante. Ele constrói contos a partir de suas memórias, da observação que faz do mundo à sua volta, a partir também das leituras que faz, e construiu contos bastante interessantes que nos fazem rir, nos emocionam. Então, muito importante, um livro de contos de ficção, mas que pega fatos do cotidiano e da realidade das pessoas que ele viu no decorrer da sua caminhada. E, claro, com sua imaginação, constrói um conto diferente. Mas a leitura ela é de fato importante, porque ela, como bem disse o vereador presidente dessa casa, ela traz grandes contribuições. Ela nos ajuda a compreender melhor a realidade, nos ajuda a melhorar nosso vocabulário, a falar melhor, a escrever melhor. Então é uma questão fundamental, que é preciso que a gente tenha esse hábito de cotidianamente ler. Não só contos e ficções, também isso, mas também livros que tratem da realidade. E aí aproveito para falar
de uma revista que a Livraria Marxista lançou, e ela faz essa revista de forma semestral, a Revista América Socialista, que é uma revista teórica, e que faz, sim, uma análise da situação política e econômica atual. Eu tenho vindo aqui por muitas oportunidades falar que o sistema capitalista, que é o que predomina na nossa sociedade, ele está em crise. E essa crise, em grande medida, arrebenta sobre os trabalhadores. E essa revista, ela traz uma análise política sobre essa questão, traz textos também acerca de governos populistas na América Latina, também uma avaliação de como fica a Venezuela a partir da morte do Chávez. Então, uma revista teórica, mas de um ponto de vista marxista e do ponto de vista dos trabalhadores. Então, uma revista importante também, que é importante, quem quiser e puder ler, né, que trata de uma situação de análise da nossa realidade política e econômica. A Livraria Marxista também lançou, este ano, uma cartilha que trata sobre um pré-projeto, um anteprojeto de lei que está sendo apresentado pela direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC de São Paulo e que tem também apoio de uma parcela da direção da Central Única dos Trabalhadores. Uma cartilha que trata do ACE. E o que é o ACE? O ACE é um acordo coletivo específico. E esse acordo coletivo específico que é um anteprojeto que está sendo proposto pelo Sindicato dos Metalúrgicos e que tem o apoio de uma parte da Central Única dos Trabalhadores, na verdade, é uma aberração. É um projeto, é um anteprojeto que nós temos que barrar e não permitir que ele vire projeto. Embora esteja sendo apresentado pela direção de um sindicato que tem um histórico de luta importante no combate à ditadura, na luta pela defesa dos direitos dos trabalhadores, nessa proposta eles se perdem. Se perdem e acabam se adaptando e trazendo de volta uma proposição que foi apresentada em 2000 no governo FHC, o chamado projeto Dornelles, que era o projeto que previa que o negociado valia mais que o legislado. E que, inclusive, os sindicatos do ABC e a CUT derrotaram esse projeto lá em 2000 porque ele era um ataque aos direitos e conquistas da classe trabalhadora. E agora, infelizmente, aqueles que derrotaram aquele projeto que propunha que o negociado valesse mais que o legislado, reapresentam em forma do ACE essa proposição, trazendo novamente aquilo que combateram. Uma aberração, um absurdo. Porque o que vai acontecer se esse anteprojeto virar projeto? E se virar lei? Os sindicatos poderão assinar acordos por empresa, com os patrões, onde, se negociarem que os trabalhadores fiquem sem férias, sem 13º, sem direitos conquistados pelo conjunto dos trabalhadores na luta cotidiana, esse acordo, pasmem, valeria mais que a legislação e aquele trabalhador não poderia recorrer à justiça para cobrar o seu direito, porque o seu sindicato teria negociado com o patrão algo abaixo da legislação. Então nós temos que combater e derrotar esse anteprojeto para que ele nem vire projeto. Porque de fato é uma prova de adaptação e até, por que não, de traição ao conjunto da classe trabalhadora, porque vai colocar os trabalhadores à mercê de uma negociação e que, diante de um momento de pressão, o patrão pode chegar, se não aceitar perder o 10º, perder as férias, eu vou demitir tantos. Para mim não fazer isso, tem que assinar o acordo. Aí assina o acordo e depois demite todo mundo, porque os períodos de crise, o que acontece é isso. É desoneração fiscal, mas que vira lucro para a empresa e não vai para os impostos e nem para os serviços públicos. Ou seja,
diante da crise do sistema, aqueles os responsáveis pela crise não querem as consequências da crise e jogam a crise nas costas do trabalhador. E esse pré-projeto vem contribuir com o patrão e não com o trabalhador, e infelizmente veio de direções que deveriam defender os interesses dos trabalhadores, e nós vamos fazer o combate a esse anteprojeto com todas as forças. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson Mariano, do PT. 9 minutos destinados ao PSD. Vereadora Pastora Léa, vice-presidente. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, público presentes, funcionários desta casa, aqueles que também nos acompanham pela TV Câmara. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que o presidente falou, a importância da leitura. Hoje, sendo o dia do livro, eu penso que, outro dia ouvindo a respeito da correção das provas do Enem, fiquei surpresa ao saber que um dos participantes tirou a nota máxima e foram fazer a verificação, existiu naquela redação erros, pasmem vocês, que era um erro que um aluno de 4º, 5º ano teria conhecimento de uma palavra daquela. Por que temos isso? Devido a pouca leitura, o pouco incentivo a que as pessoas escrevam de forma correta, usando um português correto e dando-se pouco valor à leitura. Achei muito interessante esse projeto que o presidente estava falando, quando as crianças levam os livros para casa e elas leem com a família. O importante é unir a família. Porque muitas vezes o pai chega em casa, a mãe tem o seu trabalho, mas outras vezes a pessoa fica todo o tempo na televisão ou na internet. São meios importantes, mas não pode substituir a leitura de um livro. As pessoas gastam muito tempo em frente à televisão. A televisão não pode ser a educadora dos nossos filhos, da nossa geração que está vindo, né? Então é necessário que se desperte o valor e a importância da leitura. A leitura de bons livros, livros educativos, porque através da leitura ampliamos o conhecimento, ampliamos a visão, a formação não somente intelectual, como até mesmo a formação moral, caráter, dependendo do tipo de leitura que é feita. Achei muito bonito, quero parabenizar os organizadores também da nossa Feira do Livro, pastor James. Precisamos continuar com essa feira, mais incentivo. Ali encontramos várias escolas, vimos ali o nosso stand da Câmara de Vereadores, compartilhei com as crianças que estavam ali a respeito do braille. A função, muitas crianças não sabem o que é isso, desconhecem. Então nós temos que fazer essas coisas conhecidas da sociedade, nas escolas, temos que levar isso para as escolas, temos que falar, temos que valorizar. E nós temos que ler. Quando nós lemos, nós temos mais facilidade em falar, né? Muitas vezes no discurso temos dificuldade porque a nossa leitura às vezes é pouca. Então precisamos, eu acho que deveríamos ler alguns livros por ano. Isso faz parte, enriquece o nosso vocabulário, enriquece o nosso conhecimento, traz um bom conteúdo para a nossa vida. Vamos incentivar nossos jovens, vamos incentivar nossas crianças, não somente a ler e a escrever no computador, mas também a ler, aprender a ler e a escrever. Saber ler, hoje temos ainda muitos analfabetos no nosso Brasil, mas temos muitas pessoas que sabem ler e escrever, mas são analfabetas. Elas não sabem fazer uma interpretação de um texto, elas não sabem entender o que leram, e isso também é preocupante. Então precisamos ampliar, precisamos levar esse conhecimento a todos os recantos e levantarmos a nossa voz, e que possamos ter muitos e muitos eventos incentivando a leitura. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Pastora Léa. Vereador Odir Nunes, ainda 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, aqui estampado na página 23 do jornal A Notícia,
Matéria esta feita, produzida pelo jornalista João Câmara, reflete exatamente aquilo que eu disse quando o vereador Maurício Peixe me questionou, ou disse que o prefeito Udo, vereadora Leia, que um grupo tinha me deixado de lado. Eu fui obrigado a dizer naquela oportunidade que ele me deixou de lado, dizendo porque eu era um questionador. E isto agora vem sendo confirmado, porque no jornal, quando diz que nós temos 5.400 indicações a Udo, 100 dias, veja o que o prefeito Udo, isto é um absurdo, o mandatário de um poder fazer questionamentos sobre a atuação de elementos de outro poder. Se não, vejamos, quem não anda contente com a quantidade de pedidos é o prefeito. Ele que vai trabalhar, põe o secretário a trabalhar, aí nós não precisamos questionar, aí não precisamos fazer tanta indicação. Ele reclama que já houve casos em que secretarias precisaram deslocar até 6 funcionários durante uma semana, vereador Maurício Peixe, para responder a um único questionamento de um parlamentar. Não importa se for 30 dias, é obrigação do executivo. Os vereadores podem questionar, mas é necessário ter limites. O nosso limite está na Constituição. Eu disse, quando o vereador Maurício Peixe falou, eu fui claro. O Udo não gosta de quem questiona. Não gosta. É da natureza dele. É da natureza, e eu entendo perfeitamente. Aliás, ninguém de nós gosta quando se questiona muito. Mas principalmente quem já veio de uma linha de autoritária. Então isso, vereador Maurício Peixe, quando Vossa Excelência, e eu disse que o Udo não me convidou para conversar, porque eu era um questionador, está aqui a prova, aqui, de que ele não quer que ninguém questione, está aqui, ele disse mesmo. Ele quer que nós sejamos cordeirinhos, que nós nos curvamos perante a vontade dele, e é um desrespeito com esta casa. Eu estou há 20 e poucos anos aqui, e nunca vi um prefeito ficar reclamando do trabalho do vereador. O senhor viu, Maurício Peixe? Alguém? Prefeito dizendo, os vereadores estão lá. Se estão, é porque algo está errado. Ninguém aqui desta casa está questionando fato que não seja verídico. Ou não é verdade? Nós estamos questionando de que as obras dos esgotos é uma porcaria? Nós estamos, não é verdade? Outra coisa, quero dizer ao presidente da AMAI. Da AMAI, nós votamos a AMAI aqui. Eles que saem lá dos seus assentos e vão para a rua. Vão lá na 15 de outubro, aliás, o presidente. Ou eles melhoram, porque vão lá e implantam, fazem o recapeamento asfáltico e aquilo fica pior do que se não tampasse. Este é o trabalho. Quem é o culpado? Não são as empreiteiras. As empreiteiras não fazem. Para isso eles são pagos para fiscalizar. E aonde está a ação da AMAI? Nessa questão do esgoto? Aos 3 pontos que estabeleceram o vereador Bisoni, certo? Deu problema. O Jardim Paraíso está sem funcionar. O Morro do Amaral está sem funcionar. Prete, lá nos Espinheiros, está sem funcionar. E assim, e agora a AMAI diz que vai dar 90 dias. Senhor presidente, eu queria fazer um pedido aqui. Senhor prefeito, o senhor vai se acostumando. O senhor vai se acostumando. O senhor sempre acostumou a mandar. Aqui o senhor vai ter que obedecer e fazer com que, e deixar com que nós não
estejamos, espero que nenhum vereador esteja usando o cabresto e que isso venha intimidar os vereadores de exercer livremente o seu papel. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador de Nunes. PPS, 6 minutos. Vereador Durval Prete. Senhor presidente, senhora vereadora, lídimos vereadores, colegas, companheiros de trabalho desta casa, imprensa, telespectadores, quero dizer, vereador Odir, que realmente o momento é uma situação bastante delicada com os problemas que os moradores vêm enfrentando com a falta de melhoria em toda a cidade. Haja vista que, entrando uma nova administração, existe sim as dificuldades momentâneas de um gestor para quando recebe de uma outra administração. É claro que o vereador, ele tem a sua ferramenta de trabalho, que é justamente as indicações e as moções, que, na verdade, pelo fato justamente da própria máquina funcional da prefeitura estar, no momento, numa contenção de despesas, haja vista que, segundo palavras dos executores da gestão que assumiu, pegou uma prefeitura bastante delicada financeiramente, onde que não se tem muito o que fazer, haja vista a situação financeira da prefeitura. Mas tenho a certeza, né, que nós acreditamos, ainda assim, numa gestão bastante alviraceira e cheia de grandes obras e grandes realizações, pela seriedade com que vem conduzindo a prefeitura, o atual prefeito Udo Deller. Tenho que afirmar que nós acreditamos, sim, numa grande administração e que, dentro dos próximos 4 anos, nós vamos ter uma cidade bem melhor do que nós estamos convivendo. E esse problema não é de prefeito nenhum, vereador Odir. Nós temos que sim lutar para que haja uma grande reforma tributária nesse país, onde que nós possamos, de qualquer forma, apelar aos nossos deputados federais, aos nossos senadores e principalmente a nossa presidente, que encaminhe sim um novo pacto federativo para o Congresso Nacional ser aprovado, onde que nós podemos vislumbrar uma redistribuição de responsabilidade entre os entes federativos, onde que podemos justamente também redistribuir os recursos públicos arrecadados entre os entes federativos, dando responsabilidade e os recursos conforme as necessidades da União, dos estados e dos municípios. Porque senão nós vamos sofrer a cada ano que passa esta falência de todos os municípios do Brasil, a falência de todos os estados, que a grande concentração financeira está em Brasília. E os problemas que nós vivenciamos no dia a dia não é lá em Brasília, é aqui no município, é aqui nos bairros. Então, senhores vereadores, e vereador Patrício, Vossa Excelência falou aqui esses dias que muitos vereadores estão levantando as questões de deputados, mas essa é uma questão que interessa diretamente a nós vereadores. Por quê? Porque somos nós vereadores que sofremos o embate direto da sociedade, do nosso povo, porque são os moradores da nossa rua, do nosso bairro, que sofrem a falta de asfalto, a falta de canalização das suas ruas, a falta de vagas em CI. Enfim, os problemas estão na nossa comunidade. Então, vereador Odir, tenha certeza que Joinville vai crescer muito, vai ter credibilidade no Brasil todo, porque os vereadores vão saber assessorar dignamente o nosso prefeito para dar-lhes condições, sim,
de que as obras saiam em benefício e as melhorias possam acontecer para as nossas pessoas. Quero aqui ainda, vereadora Cláudio, também era um assunto pertinente à minha palavra nesta noite, justamente com relação à falta de fiscais na vigilância sanitária. Também fui procurado por diversos pais que têm seus filhos nessas creches familiares que eram conveniadas com a JOCED. Nós sabemos todo da situação que ocorreu com a JOCED e esses pais, essas creches, estão prestes a fechar. Infelizmente, são mais de 2.000 crianças que não vão ter a sua creche para poder ter um lugar adequado, compatível, para que os seus pais, suas mães, possam trabalhar com a cabeça fria, com a cabeça sossegada, produzindo mais da empresa, tendo um lugar adequado para os seus filhos. Mas, infelizmente, está faltando esse alvará, esse laudo da vigilância sanitária para que essas creches, para que esses CIs possam sim tirar o seu alvará de funcionamento e se adequarem com toda a documentação para legalizar as suas creches e os seus CIs e receber essa subvenção do poder público. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Durval Prete. 3 minutos destinados ao PDT, vereador Jaime Schroeder. Saúdo o presidente dessa casa, a pastora Leia, que com muito carinho me chamou de pastor há pouco na sua fala. Quero lhe dizer que esse era o desejo da minha mãe. Minha mãe sempre desejou que eu seguisse a carreira religiosa, mas ainda há tempo, Jaime. Muito bem. A todos os nossos colegas vereadores e aqueles que nos prestigiam nessa casa, nessa tarde de hoje, quero lembrar que o dia 18 de abril é o dia em que nós comemoramos 2 datas importantes. Dia 18 de abril é o Dia Nacional da Literatura Infantil, por coincidir com o nascimento de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, um escritor da maior importância para a nossa literatura nacional, mas que lamentavelmente, muito recentemente aqui, foi alvo do patrulhamento ideológico que pretendia transformá-lo ou condená-lo pelo crime de racismo. Se olharmos de fato as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do qual eu fui leitor assíduo, bem como assistia aos programas, eu com certeza não tive uma formação racista por conta de Monteiro Lobato. As nossas crianças são muito mais espertas do que alguns supõem e sabem ler nas entrelinhas e separar o excesso daquilo que é a essência. E a essência das histórias de Monteiro Lobato não era racista. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tia Anastácia era uma figura carinhosa a quem as crianças recorriam cada vez que tinham dúvidas sobre as superstições e os folclores que percorriam as histórias de Monteiro Lobato. Grande crítico da nossa sociedade brasileira, foi perseguido na ditadura Vargas, porque o seu personagem, o Jeca Tatu, era um agricultor sem terra. E através das suas histórias, ele mostrava que a preguiça que era imputada aos agricultores não era nada mais do que resultado da sua pobreza e da exclusão social. Doentes endêmicos que eram de verminose. No dia 18 de abril também, comemora-se o Dia Mundial dos Radioamadores. Em Joinville temos 2 agremiações, o CRAGE e o CROGE, aos quais pudemos no ano passado homenagear com uma moção de aplauso pelos inúmeros trabalhos sociais que essas entidades fazem
auxiliando nos momentos mais difíceis, né, em que a Defesa Civil precisa de uma comunicação segura, quando todos os outros recursos não funcionam mais. Mas, presidente, só para concluir, então, quero também ressaltar o trabalho desses aficionados que, com seu hobby, já fizeram parte do desenvolvimento de grandes tecnologias na radiocomunicação empresarial, telefonia celular e até mesmo no funcionamento dos fornos de micro-ondas. Deve-se tudo ao gênio inventivo desses aficionados. Então, fiz questão de trazer essas duas questões hoje para a tribuna, para que lembremos também, né, do porquê de existir algumas datas comemorativas que, em determinados momentos, nós propusemos aqui nessa casa, no âmbito municipal. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jaime Schroeder. Teremos agora a pauta regimental, como líder, vereador Jaime Evaristo, do PSC. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu volto a essa tribuna, quero cumprimentar o ex-vereador Wilson Rezete também, que se faz presente. Volto a essa tribuna, senhor presidente, como tenho falado muitas vezes aqui, referente à lei 6.991, que obriga os bancos que tenham disponível para os clientes banheiros e bebedouros. Estamos nessa luta, vereador Beto, em busca da aplicabilidade da lei. A lei tem que ser aplicada, existe uma lei. Interessante que nós estamos visitando todos os bancos de Joinville. Temos uma equipe, já que o PROCON não está fazendo, eu quero chamar a atenção ao PROCON, que ele fiscaliza isso. Tenho falado nessa tribuna que temos assessores visitando os bancos. Interessante que hoje à tarde foi visitado o Banco do Brasil, na Getúlio Vargas, em frente ao BIG, em frente à Americana. O gerente debochou da lei. Eu quero tentar na frente do gerente. Vereador Dir, chamar esse homem aqui na casa, debochou da lei, vereador Joaquim. Que lei é essa? E fez um monte de deboche. Mandou um caixa atender a pessoa responsável. Quem são vocês? Aqui só entra o PROCON. E onde é que está o PROCON? Não gostei da atitude do gerente, de dizer que o bebedouro está lá na cozinha. Como na cozinha que tem que estar no espaço ali, para que o cliente vá e beba a sua água. Onde é que está o banheiro? Banheiro do servidor? Não. Tem que ter o banheiro disponível para que o cidadão vá ao banheiro naquele momento que ele precisa. É lei. Se a lei tem que estar aplicada. Vereador Rodrigo Tomás. Ganho muito dinheiro. Hoje o cidadão, um trabalhador, tem dificuldade de fazer um banheiro. Agora o banco tem condições de fazer. Se é lei, então o que adianta nós estarmos aqui? Tendo lei e a fiscalização não vai em cima. Vou continuar cobrando bebedouros e banheiro nos bancos da nossa Joinville, que é lei. É lei. O cidadão tem que ser respeitado, vereador Bento. O cidadão tem que ser respeitado. Não gostei da atitude desse gerente. Não deveria agir dessa forma com esta casa, porque essa casa que emite, que dá essa outorga ao prefeito sancionar. Não gostei da atitude desse gerente do Banco do Brasil, em frente ao BIG. Deixou mais de meia hora esperando para atender. Não deixou verificar se tem banheiro ou não. Mas nós olhamos, vereador Odir, não tem. Então, se é lei, nós somos legisladores, somos fiscalizadores. Podemos entrar em qualquer lugar público. Banco é um lugar público. Recebe através de nós que somos clientes. Então vou continuar nessa luta, brigando por isso, para que essa lei, já que o PROCON não está fazendo a sua função, eu gostaria que o PROCON fizesse a sua função e cobrasse. Se não, fica para nós e vou brigar por isso, porque é um desrespeito ao cidadão de ir ao banco e ter uma lei, e essa lei o banco não se importa, deixa à vontade, desrespeitando esta casa e o Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jaime Evaristo. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de lei ordinária número 44/2013, de autoria do vereador Durval Prete, do PPS, que dispõe sobre a educação ambiental e cidadã no currículo escolar da rede pública do município de Joinville, com parecer contrário da Comissão de Justiça. Projeto de lei número 47/2013, de autoria do vereador Odir Nunes, do PSD, e que reserva vagas em creches e CIs para crianças em idade compatível, filhos de mulheres vítimas de violência doméstica de natureza física, moral ou sexual, com parecer contrário da Comissão de Justiça. Grande expediente, matéria da ordem do dia, artigo 127 a 140 do Regimento Interno. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador poderá ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária 50/2013, de autoria do Executivo Municipal, e que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Solicito a dispensa da leitura dos pareceres. Que for de acordo para isso como está, ao contrário, se manifestem, por favor. Muito obrigado. Aprovada a dispensa. Em discussão os pareceres, vereador Maicon César, gostaria da atenção dos senhores vereadores para que a gente pudesse dar continuidade à nossa sessão. Vereador Maicon César. Aí eu estou desanimado, né? Presidente, conforme o artigo... Vereador, perdão, mas só para registrar e agradecer aqui com muito orgulho a presença do vereador Wilson Rezete, ex-vereador e presidente dessa casa. Seja muito bem-vindo, vereador. Vereador Maicon César, muito obrigado. Presidente, conforme o artigo 38 da Casa e o artigo 40, eu peço para esse projeto descer na nossa comissão, que não passou por lá. E como trata de popular, terras populares, tem interesse, e como a nossa comissão fala dos direitos fundamentais, o direito da propriedade, o direito da moradia. Então peço que desça na nossa comissão esse projeto, presidente. Obrigado. Em votação, o requerimento verbal do vereador Maicon César. Em discussão. Quem for favorável, por favor, fique com... Pois não, vereador Maurício. Como líder, vereador Maurício Peixer. Presidente, eu vou questionar porque eu fui o que coordenou na outra legislatura a mudança do regimento, e houve uma proposta do vereador Patrício Destro sobre a criação da Comissão de Participação Popular e Cidadania. E a proposta está muito clara no regimento. E o regimento interno também está muito claro. As comissões são comissões temáticas, ou seja, a comissão que trata especificamente daqueles detalhes. Então, quando se trata da questão crédito adicional suplementar, ela passa na Comissão de Legislação e Justiça e passa na Comissão de Finanças. Porque senão vai tirar a finalidade da Comissão de Finanças. Ou passa na Comissão de Participação Popular ou passa na Comissão de Finanças. Ela tira a função da Comissão de Finanças. Não tem o porquê, não há explicação cabível para passar uma autorização municipal para abrir crédito adicional suplementar, o que envolve de direito, porque a participação popular ela envolve a defesa do direito de alguns assuntos que está lá no regimento interno. Então, foi o vereador Patrício, inclusive, que escreveu a função da Comissão de Participação Popular. Uma parte, vereador Patrício. Obrigado, vereador Maurício. Eu quero deixar registrado, durante a sua participação,
que a sugestão da criação da Comissão de Participação Popular foi feita no ano passado. Aliás, eu estive em Brasília para conhecer a Comissão de Participação Popular que tem em Brasília, e é muito claro, é nítido, transparente, indiscutível o texto que nós temos no regimento interno desta casa, onde a participação popular diz o quê? Ela diz respeito a tudo que é de direito do consumidor. A participação popular é para nós tratarmos dentro desta casa tudo que diz direito ao consumidor. Todos os problemas que o consumidor tem relacionado a ele. É uma comissão que defende as pessoas e que defende o consumidor. É uma comissão que está muito próxima ao que o PROCON já realiza nos dias de hoje, junto com a Prefeitura. Ela é uma comissão para defender, onde as pessoas, inclusive, podem participar. É uma comissão onde as pessoas têm o direito de participar, de trazer matérias, de trazer projetos, de oferecer requerimentos, onde a comissão averigua esses requerimentos e pode encaminhar ao plenário. Ela é uma comissão que principalmente dá e discute o direito do consumidor. Nada mais do que isso. Qualquer outra coisa, além disso, é discutida dentro de uma outra comissão desse plenário. Então está bem explicado, não há o porquê ir para a Comissão de Participação Popular, porque perde a finalidade da Comissão de Finanças. Então sou contrário e vejo que aí não há nenhuma legalidade, nenhuma questão de direito, né? Porque esta comissão justamente defende o direito do consumidor, ou a garantia que a Câmara tem que dar para o cidadão. Então serve também para os grandes debates da comunidade. A Comissão de Participação Popular, ela tem a função de debater com a comunidade alguns temas trazidos pelos vereadores e trazidos pela comunidade. Obrigado, presidente. Vereador, como líder, o senhor se manifesta a favor da tribuna. Da tribuna, vereador. Por favor, como todos os vereadores estão se manifestando, e uma parte é diferente. Presidente, quanto mais plural o debate, melhor para a cidade, melhor para a gente discutir, trazer a população aqui, ir lá, ver aonde que vai ser, se vão doar, onde vai ser as casas, é importante isso para a gente. E só para responder o Patrício Destro, que como ele disse, ele escreveu a Constituição de Cidadania e Participação Popular, e parabéns, Patrício Destro, foi o senhor, porque ela é muito importante para a cidade. O artigo 40 é muito bem claro, ele fala assim, ó: compete à Comissão de Participação Popular e Cidadania, composta de 5 membros, manifestar-se sobre as matérias relacionadas com preço e qualidade, de bens e serviços em geral, política econômica e de consumo, dos direitos da criança e do adolescente, segurança pública e defesa dos direitos fundamentais. Senhores, quem não sabe o que é direitos fundamentais, vai lá no artigo 5º da Constituição. Lá ele fala o direito da vida, o direito da propriedade, o direito... então assim, ó, sugiro aos senhores que leia artigo 5 e 6 da Constituição, que o artigo 6 da Constituição Federal fala dos direitos sociais. É muito importante. Então, parabéns ao vereador Patrício, parabéns, mas continuo no meu requerimento aqui, presidente, e não entendi porque o presidente não tocou a sessão, esperou o vereador Maurício Peixe para vir questionar, sendo que ele estava lá do outro lado. Obrigado, vereadores. Senhores vereadores, o que nós temos que discutir agora é o requerimento. Se nós quisermos abrir aqui uma discussão do regimento interno, que façamos em outro momento. Essa é uma solicitação que a presidência, a mesa faz, porque discutir o requerimento neste momento de uma sessão, vamos fazer aqui numa reunião à parte para discutir o requerimento. Eu gostaria nesse momento de colocar em votação, em discussão. Eu sei, vereador, só precisamos colocar em discussão a questão do requerimento do vereador, para depois abrir para discussão, não. Porque se os senhores não forem favoráveis, não tem discussão. Eu estou colocando em votação o requerimento do vereador Maicon César, que pede para que o projeto passe pela Comissão Popular. Eu vou discutir o requerimento. Então, eu gostaria de primeiro colocar em votação. Então, por gentileza, para discutir primeiro esse requerimento, eu vou conceder a palavra ao vereador Patrício Destro, por favor. O requerimento.
Obrigado, presidente. Só para entendimento desta casa. O que está sendo discutido, e o requerimento pede isso, requerimento está pedindo para que a Comissão de Participação Popular discuta uma suplementação de verba. O requerimento está pedindo para discutir uma suplementação de verba ligado à área da habitação. Senhores, se fosse discutir a ampliação de um programa social, se fosse discutir a construção de casas populares, se fosse discutir qualquer coisa ligada às pessoas, e aí eu falo, pessoas, sobre ampliação de direitos, sobre coisas que dizem respeito à comunidade, eu concordo e seria o primeiro a assinar, de que nós deveríamos sim ter o crivo da participação popular. Eu sou o pai dessa comissão, eu sou o primeiro a defender que a comissão tenha força e poder para isso. O que nós estamos discutindo é um requerimento para passar para que a Comissão de Participação Popular discuta uma suplementação de verba. Suplementação de verba. A verba já foi aprovada, é uma suplementação. É ampliar um valor que já foi aprovado por esta casa. Qual é o direito que o cidadão tem que discutir? O que a participação popular tem que discutir? Uma suplementação de verba. Não está discutindo um projeto para a criação de casa, um projeto que amplia, diminui, reduz direitos. Está discutindo um projeto de ampliação, de suplementação. Não há motivos para passar na Comissão de Participação Popular. Se fosse um projeto para discutir o direito, aí sim, mas isso não. É legalidade, finanças, plenário e acabou. Não se discute. É o que diz o nosso regimento interno. Quando for para discutir direito e qualquer outra coisa, eu sou o primeiro a brigar por isso, presidente, porque eu sou o pai dessa comissão. Obrigado. Uma parte, vereador, aproveitar que ele está com 3 minutos ali. Vereador, acho que o debate é importante. Quanto mais debate, melhor o projeto. O senhor tem que concordar comigo, certo? E a Comissão de Participação Popular, ela fala ali de econômica, bens. Então é importante, sim, vereador, passar e ter mais um debate nessa casa. Vamos discutir. Eu acho que aprovar. Nelson Rodrigues falou assim, ó, que a unanimidade é burra. Não, vereador, então, assim, acho que quanto mais debate, quanto mais comissões, o senhor está confundindo, é gente, vereador. O senhor está confundindo duas coisas. Debate é uma coisa, direito é outra. Debater, todo mundo pode. Dentro do direito. O direito está acima do debate. Então, é o seguinte, é indiscutível e é muito claro. Eu fui uma das pessoas que participei da elaboração, todos aqui acompanhamos. Uma coisa é o direito, Debater, nós vamos debater, acho que está aberto. O senhor pode vir aqui nesse plenário e debater, contestar, reclamar. Aliás, vereador, deixa eu só fazer um pedido, então, senão a gente vai demorar muito a discussão. Não. Eu peço para a diretoria jurídica dessa casa, tá? Ela então dá um parecer agora, por escrito mesmo, para esse vereador. Vereador, eu vou colocar em votação o seu requerimento. Não vamos... Plenário é soberano. Ainda em discussão o requerimento do vereador Michael César, não havendo quem queira discutir, em votação o requerimento do vereador Michael César. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, por favor, se manifestem. Está derrubado o requerimento do vereador Michael César. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir em votação, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão o projeto, vereador Adilson Mariano, do PT. Senhor presidente, só para colaborar aí com a discussão, não quis discutir na hora do requerimento. Primeiro dizer que o vereador Marcos César pode sim e deve, enquanto presidente da comissão, chamar a Secretaria de Habitação para inclusive cobrar da Secretaria da Habitação aonde esse superávit dos recursos que sobraram no ano passado vão ser investidos nesse ano. Né? É uma suplementação, vai ter muito disso aqui nessa casa, de suplementações de recursos, mas que não caberia, nesse momento, essa suplementação passar pela Comissão de Participação. Agora, acho que Vossa Excelência tem o direito e até o dever de
chamar sim a habitação, porque o nosso déficit habitacional é imenso, é absurdo, e chamar a habitação para que eles venham aqui colocar nessa comissão a discussão acerca, por exemplo, da regularização fundiária, que é uma questão e uma necessidade de grande parcela da população da nossa cidade, e que a gente tem acompanhado, inclusive, essa discussão. São várias as regiões, Dedo Grosso, Itajubá, Espinheiro, Vigorelli, Cegonha, ou seja, tem locais inúmeros dessa cidade que estão irregulares e que cabe à Secretaria de Habitação desenvolver projetos de regularização fundiária para, de fato, regularizar a situação dessas famílias. Mais do que isso, o déficit habitacional de mais de 17 mil famílias nessa cidade deve ser discutido, não só na Comissão de Urbanismo, que em grande medida é onde a coisa começa, mas também pela Comissão de Participação Popular. Porque tem muitas famílias, muitos populares que estão afetados por essa falta de habitação. E nós temos aí 5 milhões de superávit. Tem que chamar a Secretaria para dizer onde é que vai os 5 milhões. Quais os projetos de habitação popular que vão ser desenvolvidos com esse recurso que sobrou do ano passado, mas tem os recursos também desse ano? E aí vê lá no orçamento qual é o recurso desse ano, somar com os do ano passado, e aí cobrar da Secretaria de Habitação. Bom, quais os projetos de habitação popular que vão ser desenvolvidos para resolver esse problema de déficit habitacional na nossa cidade? Então, sugiro isso ao vereador, a gente vota evidentemente favorável para que esse recurso de superávit seja utilizado, mas acho pertinente, vereador, que chame a Secretaria já com o recurso disponível para perguntar onde é que vai, para onde vai esse recurso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson Mariano. Ainda em discussão, vereador Odir Nunes, do PSD. Senhor presidente e senhores vereadores, quero com muita honra saudar meu sempre presidente desta casa, vereador Wilson Rezete, que tive o privilégio de ser o seu vice. Mas, com relação a este projeto, uma suplementação que vem do superávit de 2012, na ordem de 5 milhões e poucos, evidentemente que havia necessidade de se fazer uma ampla discussão, pastora Leia. Qual a razão de estar suplementando por termos um superávit em 2012? Isso significa que há o dinheiro e não se investiu. E aí o vereador Maico, como talvez leu e percebeu que não houve uma discussão sobre isso, aí é interessante nós começarmos a discutir. Por isso que desde o início eu disse que o governo que tem a maioria é ruim, porque não se discute. São 5 milhões que estão sobrando, é a mesma coisa, nós temos que chamar aqui a Fundema e saber quanto existe no Fundo Municipal do Meio Ambiente. Há recursos lá e que senão não se utiliza. A população clama. Meu vereador Mauricinho, as fossas lá, vou citar aqui, entrando nisso aqui, não tem uma empresa contratada para fazer a limpeza das fossas das residências que estão, vereador Maurício Peixe, Vossa Excelência, que implantou, acima da captação de água do município de Joinville, e no entanto há, meu caro ex-diretor dessa casa, doutor Ralph, recursos. Isto demonstra, e nós temos que saber, e aí eu acho que deveria ter sido feito uma discussão na Comissão de Finanças, deveria discutir quais são os projetos, da onde é esse superávit. Será que o governo anterior foi tão incompetente de ter o recurso
e não aplicar esses recursos quando há uma demanda enorme na área habitacional? Essa é a discussão, e para isso nós fomos eleitos. É da natureza humana, vereadora Leia, nós sermos passivos. Se ninguém cobra de nós, assim somos nossos filhos, assim são os nossos eleitores. Nós nos calamos, nós nos acomodamos. Um projeto dessa envergadura, nós teríamos que questionar o prefeito anterior. Se houve um superávit, por que não fez os investimentos? Esta casa tem essa finalidade de promover o debate. Aí simplesmente passa, e aí o vereador Maico tem razão. Eu votei favorável ao seu requerimento, sabe por quê? Porque não houve uma discussão nas comissões que deveriam ter discutido isso. Mas aí passa tudo, e vamos passando tudo, e nós não fizemos nada. É porque falta a discussão. A discussão, ela é sadia. A discussão, quando eu digo, meu caro vereador Preto, é a discussão no campo das ideias. Porque todos nós sabemos que a política é a arte de somar votos, mas ela divide os homens. A política é a arte de somar votos, mas ela divide os homens. E aqui a gente percebe uma divisão nítida, clara. E aonde? E aí nós agora... eu pergunto, vereador, líder do governo, se Vossa Excelência fosse questionado amanhã, ou qualquer um de nós, o que vai ser feito com esses 5 milhões de reais? Quem de nós saberíamos responder? Claro, não foi discutido. É preciso, senhor presidente, que os projetos sejam mais discutidos. É necessário, é importante. Ninguém aqui vai votar por questões partidárias, filosóficas, ideológicas, presidente. Porque todos nós somos maduros, somos inteligentes e cultos. Isso se faz em cidades pequenas. Mas numa cidade que tem um seleto grupo de vereadores, não pode ficar discutindo as questões filosóficas. Temos que discutir e aprovar o que é bom para a comunidade. Portanto, por esta razão, eu votei no parecer, no requerimento do vereador Marcos, porque tinha que ser discutido para saber aonde vai ser aplicado esse dinheiro e porque o outro governo não aplicou. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, vereador Maurício Peixer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acho que o vereador, tenho certeza, o vereador Odir tem razão. Nós temos que promover o debate e também verificar os projetos corretamente. Por isso, a Câmara de Vereadores, ela tem a lei orgânica e o regimento interno. O regimento interno também fala sobre as comissões e a responsabilidade e os deveres de cada uma delas. E o regimento como um todo, ele visa a organização interna da Câmara de Vereadores. E a Câmara dá uma estrutura muito boa para nós. Hoje, querem acabar com isso. Mas hoje nós temos 9 assessores cada vereador. Nós temos que ter os assessores para acompanhar as comissões técnicas. O vereador tem que estar assessorado para dizer, meu vereador, hoje vai passar naquela comissão de finanças o projeto de suplementar que fala sobre a questão da habitação. O vereador vai lá na comissão e ele tem o direito de falar na comissão. Ele tem o direito de falar em qualquer comissão, inclusive de fazer requerimento pedindo explicação. Por isso que é dividido em comissões temáticas, para tratar sobre aquele assunto específico. E nesse caso,
ele vai ser tratado na Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Finanças, porque trata justamente. Se há um superávit do ano passado e precisa ser investido, tem que ser verificado pelo vereador e estar lá na Comissão de Legislação e Justiça ou na Comissão de Finanças para acompanhar. O vereador Adilson Mariano é um exemplo disso. Está nas comissões sempre de Legislação e Justiça, está lá acompanhando. E outros vereadores o vereador Rodrigo, os assessores estão acompanhando todas as sessões. Então, nós temos um regimento interno e que precisa ser seguido para orientação. Para orientação. Eu não vi, vereador Odir, o senhor está a tempo na casa, eu não vi até hoje o senhor pedir, em algum momento, para discutir em qualquer comissão suplementação adicional. Não vi. E não vi em nenhum momento alguém pedir, mesmo no governo passado, que pelo menos eu era oposição. Eu era oposição. Então, vereador Maico, o senhor que está chegando aqui cheio de vontade, eu não tiro a sua razão pela questão de querer saber e conhecer, mas tem que acompanhar os trabalhos das comissões e saber que lá na Comissão de Finanças é que trata o mérito desse projeto de suplementação adicional, inclusive com o superávit, e saber o que é isso, mas não em outras comissões. Porque senão eu posso destacar que tem que passar na Comissão de Economia, que o vereador Odir, presidente da Economia, vai dizer, mas isso, vereador, é economia também. Uma parte, vereador. Aí alguém já lidou. O vereador Levi, que é da saúde, vai dizer, mas se não tiver moradia é um problema de saúde, passa na minha comissão. O vereador Cláudio vai dizer assim, olha, nós temos que educar esse povo para ter moradia, vai passar na Comissão de Educação. Daqui a pouco nós estamos criando comissão e mais comissão, mas nós temos que entender, presidente, que o debate é no parlamento. Falar é aqui no plenário que nós temos que defender as nossas ideias e as nossas opiniões. As comissões técnicas... Por favor, já foi a lâmpada, agora a porta. Vamos segurar as coisas aí. Vereador Marco, pronto, já tirou meu raciocínio, pode falar. Então vereador. tá. Vereador, faço um questionamento para o vereador. Trouxeram o secretário que pediu aqui para discutir, não veio aqui. Eu quero que me responda aonde vai ser investido esse aqui. Pode passar em qualquer comissão. Mas, vereador... Mas eu acho, vereador, só deixa eu terminar o meu raciocínio, por favor, vereador. Sim. Eu acho que não, tenho certeza, nós precisamos discutir mais os projetos. Não é que nem o projeto da subprefeitura, que veio aqui do dia para a noite e nós aprovamos. A minha sugestão, infelizmente, a maioria aqui prevalece, não tem o que a gente discutir, reprovar o nosso requerimento. Mas eu faço o apelo, vamos discutir mais, vamos trazer o secretário aqui, convidá-lo, o secretário a estar aqui, para discutir, falar onde vai ser investido. Vereador Marco, posso falar que a minha palavra... Pode, obrigado, vereador. A parte está terminada. Até porque meu tempo só mais 30 segundos, presidente. O senhor teve toda a oportunidade de fazer isso. Dá uma olhada quando entrou o projeto na casa. Ficou pelo menos uma semana, o senhor sabia que o projeto estava na casa, tinha a oportunidade de fazer o requerimento e pedir para o secretário vir aqui. Mas agora que o projeto chegou aqui para votação, passou o tempo. A carroça já passou a encilhada. Outra coisa, espero que amanhã eu não leve um pau aí de um radialista, porque eu fui contra. Espero, tomara que as coisas caminhem certinho, porque se eu levar amanhã um pau dizendo que eu estou defendendo muito, que as coisas estão passando muito rápida, eu vou questionar. Obrigado. Obrigado, vereador. Irá em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem for favorável permanece na comissão, os contrários se manifestam. Aprovado, com voto contrário do vereador Maicon César. Meu Deus. Tu tem certeza disso? Vai até as... O Bento fala e depois passa para terça-feira. Se houver concordância. Quero agradecer
Pois não, vereador Jaime Evaristo. Precisava falar, não? Um minutinho, por favor. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Álvaro Junqueira também, nosso amigo. Seja bem-vindo, integrante das comissões da cidade e, além disso, também integrante lá da CDL. E faltando aí apenas 2 minutos para a sessão, eu vou... Pois não, senhor vereador Cláudio Aragão? Não? Eu vou... Os ânimos estão meio tranquilos já nesse momento, né? Todo mundo compreensível, mas tendo se colocar aqui em votação, faltando apenas 2 minutos, eu não quero solicitar aqui aos senhores, que até para que a gente possa fazer com que a nossa sessão tenha mais discussão, mais assuntos, que a gente possa estar aqui na terça-feira um pouco até mais cedo, porque a gente tem começado as sessões por volta de 5h15, 5h20, e nós da mesa, a hora que tivermos 5 horas, nós temos o limite de até 6 minutos para esperar, senão nós temos que suspender, cancelar a sessão. Então que seja feito assim na próxima terça-feira, que nós começamos a estar aqui um pouco mais cedo, para sobrar esse tempo também, para que a gente possa ter o tempo exato do partido e da mesma forma poder colocar aqui em âmbito do vereador Adilson Mariano assuntos que nós temos que discutir como uma das suas moções. Mas eu sei que se pedir aqui a prorrogação, não vamos ter. Ao mesmo tempo, são várias pessoas que estão inscritas para discutir esse assunto da moção 222, né? E novamente quero pedir aqui a compreensão do companheiro para que nós colocássemos isso na terça-feira já no início, né? E solicitar aos senhores, a mesa vai estar aqui à disposição às 5 horas para darmos início à sessão e logo em seguida esperamos que até às 5h06 nós tenhamos quórum para poder dar início à sessão da próxima terça-feira. Então, agradecendo a compreensão dos senhores, agradecendo a Deus, senhores vereadores, funcionários da Casa de Leis, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 30 de abril, terça-feira, às 17 horas, no plenário desta casa. Muito obrigado a todos.